Alô? Vamos ver. Acho que agora deve ter melhorado. Vamos ver aqui se não é a. Ô Fê, me manda a solicitação de novo aí. Ixi, uma galera mandou junto. Ô Fê, manda de novo, só você aí, que tem 3 pessoas mandaram junto, senão vai entrar todo mundo. Manda de novo a solicitação. Vamos ver. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem agora? Dá um joinha aí pra eu saber se vocês estão ouvindo bem, se o áudio tá legal. Estão me ouvindo bem? Deixa eu procurar aqui o Fê. Cadê você? O áudio melhorou agora, né? Só deixa o Fê entrar aqui e vamos iniciar. Vamos ver aqui, ó. Ah, agora veio. Vamos... Eu acho que agora melhorou. Melhorou? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Então tá bom, vamos lá. Eu vou adiantar uma galera na sala aí. Gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Piorou? Quando eu entro, o seu áudio piora. Eu notei isso. Ué, será que não deveria, né? Não é a mesma conexão. Ô, Fê, vamos fazer o seguinte então, Mas se o meu áudio estiver bom, talvez o pessoal ouça, né? Não sei. Porque eu tô ouvindo você bem. Eu acho que tá dando eco aí por só no seu computador aí, acho que tem um eco, porque, ó lá, deixa eu ver. Meu PC tá desligado? Você tem fone aí, Fê, ou não? Não. Não tem? Que estranho. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito, ó. Como eles não estão me ouvindo, repete o que eu vou falar, porque acho que eles vão te ouvir. Tá. Se apresenta pra galera aí, então. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Felipe Galesco, sou advogado, professor da UNICEG, né, da Escola Nacional de Seguros, de Negócios. Sou sócio do André e do Hildebrando na UNICEG. Trabalho já no mercado de seguros há 15 anos. Dou aula há 6, né, André? Que a gente entrou junto, eu e o André, né? Então, assim, mais ou menos isso. E atuo na área de seguros, para corretores de seguros, segurados. Sou advogado lá no Sincor também, na Câmara. Então, acho que dá para a gente dar na Câmara dos Corretores de Seguros. Então, acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre essa matéria que é sensacional. Muito bom. Ô, Fê, eu queria começar aqui, ó, para você repetir para eles o número da lei. Tá. E a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: o que são dados pessoais? Quero começar do básico. Tá. O número da lei agora que eu não tenho, daqui a pouco eu já te falo, mas é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa o quê? Proteger dados, né? Mas vamos por partes. O que são os dados, né? A gente fala tanto de dados, dados pessoais. Na verdade, tudo que se refira a uma pessoa identificável ou identificada são dados pessoais. Então, nome é um dado pessoal, o número do RG, o número do CPF, o endereço, tudo que eu posso identificar uma pessoa. Por exemplo, tem um advogado dentro do escritório Galesco Advogados Associados, cujo sobrenome é Galesco. Ou seja, estou falando dos dados pessoais de uma pessoa que pode ser identificada. Sou eu, um advogado de 36 anos que trabalha no escritório de advocacia chamado Galesco Advogados Associados. Não precisou citar o meu nome, mas todos esses outros dados que eu passei para você são dados pessoais. Então, assim,
Lembrei o número da lei. Na verdade, o número da lei é 13.709, de 2018. Essa é a lei que vai mudar toda a forma de análise dos dados das pessoas. Então, assim, às vezes fica muito genérico, né? Às vezes eu estou dando aula e falo, professor, mas o que são dados? Dados são todas as informações que eu possa identificar alguém. Então eu coloco lá, tem um rapaz que tem um canal no YouTube, loiro, de olho claro, cujo CPF é tal, tem 2 filhas. Pô, só pode ser o André. Então todas essas informações eram dados pessoais acerca do André. Entendeu? Sempre que eu puder identificar uma pessoa, isso já é um dado pessoal. A lei protege isso. A lei não quer que esses dados vazem, que esses dados sejam comercializados, sejam transferidos, sejam doados ou até descartados sem o meu consentimento. Então, hoje o que a gente tem muito de pessoas que nos procuram e falam, meu Deus, mas eu tenho aqui uma quantidade imensa de dados pessoais, porque eu tenho um perfil assinado do meu segurado, eu sei onde ele mora, eu sei se ele é casado, se ele é solteiro, eu sei quantos anos tem, se tem filhos com idade de 18 a 25 anos. Ou seja, eu sei tudo de uma pessoa, eu sei todos os dados delas. Ou seja, eu estou obrigado ao que a lei determina, que é proteger esses dados? Sim, você está obrigado a proteger esses dados. Então, o que a lei não quer, o que a lei proíbe é que você venda esses dados, é que você, corretor de seguros, forneça esses dados para outras empresas, assim como para seguradoras. As seguradoras não podem pegar os meus dados e transferir a carteira para um hospital, ou ao contrário, né? O que muita gente desconfia, que as farmácias divulgam dados para hospitais, que divulgam para seguradoras. Isso não vai poder mais. Não vai poder mais e tem penas elevadas aí para quem faz essa transferência ilegal de dados. Ô, Fê, eu vou te fazer uma pergunta. Demais, né? Não, mas é para falar. É até melhor você falar, porque as pessoas, como não estão ouvindo. Mas dá para ouvir. Eu vou te perguntar. Aí a pergunta que eu fizer, repete a pergunta e já vai dar a resposta para a saber que eu perguntei, porque a pergunta está ruim. Tá bom. Beleza? Eu fiz algumas coisas aqui, né? A lei, quando a gente fala dessa lei, ela se aplica a todo mundo, quando eu falo todo mundo assim, ela se aplica, por exemplo, de uma maneira geral, para corretores, mais para seguradora. Como é que está esse âmbito da lei aí, quando a gente fala da Legal, a pergunta do André foi muito interessante, né? A quem se destina essa lei, né? Quem está obrigado a seguir essa lei? A lei é como uma outra qualquer. Todo cidadão brasileiro, e inclusive internacional, está obrigado a cumprir as regras dessa lei. Sim, então todo mundo tem que seguir as regras dessa lei, que vai entrar em vigor em agosto de 2020. Ela é uma lei que se aplica assim que ela entrar em vigor, e todo mundo que coleta dados está sujeita às penalidades dessa lei. Então, o corretor de seguros, sim, o corretor de seguros é um captador de dados fenomenal. A seguradora, um captador de dados incrível, né? Então, assim, bancos, empresas de cartão de crédito, todas as empresas que coletam dados das pessoas físicas, elas estão sujeitas a essa lei. Então, só para não ficar redundante, às vezes a gente vê situações aqui em que o corretor de seguros, esses dias me ligou, um corretor de seguros do interior de São Paulo, e falou, pô, mas eu sou um corretor pequenininho, eu tenho 2 funcionários. Aí eu falei, mas o senhor já opera? O senhor já trabalha na área de seguros? Já, eu tenho minha corretora aqui há 15 anos na cidade. Eu falei, e o senhor faz seguro de muita gente? Eu tenho seguro quase que da metade da cidade. Então o senhor sabe todos os dados de todas as pessoas quase dessa cidade. O senhor é uma fonte incrível de dados. E a gente sabe que hoje em dia uma empresa vale pelos dados que ela tem. Né? Então o Google, a Apple, as empresas de cartão de crédito, elas possuem muitos dados importantíssimos das pessoas. E, às vezes, esses dados são tratados de forma equivocada. Vende. Quando a gente já não ouviu dizer, quantas vezes a gente já não ouviu dizer de uma pessoa que foi numa loja, fez um cadastro na loja
e dali 2 meses começou a receber ligação de cartão de crédito, de empresa de telefonia, né, celular. Isso quase não acontece no Brasil, né? Então, assim, você se cadastra num tipo de empresa e daqui a pouco um banco te liga, fala, olha, eu sei que você tem crédito e tal. Então, assim, não poderá mais isso acontecer. Tem algumas exceções, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, que eu acho que é interessante, mas, assim, comercializar, vender dados aleatoriamente não vai poder mais. Beleza? Ô, Fê, posso aproveitar uma pergunta aqui, ó, de uma aluna nossa. Opa! Olha lá, ó. O que acontece com os leads comprados? Perfeito, vamos lá. Até a entrada em vigor da lei, não tem nada falando sobre penalidades, se pode ou não pode. Tem, assim, pequenas leis principiológicas, como a gente fala, que é o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, que estabelece que a gente tem o dever de sigilo e o direito de privacidade. São regras muito genéricas. A partir do momento que entrar em vigor a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, aí a brincadeira vai ficar um pouco mais perigosa. Por quê? A lei estabelece que você até pode transferir dados e coletar dados, só que tem alguns requisitos. Para você não ser multado ou penalizado, tem uma série de punições previstas na lei, como advertências e tal, você tem que dar ciência inequívoca para a pessoa, para o seu cliente, para o detentor desses dados. Então, você tem que colocar lá uma informação ou na proposta de seguros, ou no contrato, ou no site, de que aquela pessoa está fornecendo os dados dela totalmente aberto para uma determinada finalidade. Então, eu concordo em ceder os meus dados para a contratação de seguros. Perfeito. A partir daí, o dado pode ser transferido. Então, eu vou dar um exemplo mais prático para o pessoal entender de forma mais clara. Eu compro leads. Ótimo. Só que isso não é proibido. Tudo bem. Só que você que compra leads, você deve perguntar formalmente para este fornecedor de leads se ele tem a autorização expressa do cliente. Porque senão você está comprando algo que não poderia ser vendido. Então, muita gente que compra leads, o que tem que fazer entra em contato com a empresa fornecedora e fala, olha, o cliente forneceu esses dados, ele estava ciente de que ele forneceu os dados, de que esses dados seriam comercializados, ele autorizou? Se a pessoa disser que sim, ótimo, tudo bem, manda bala e venda seu seguro para ele. Muito bom. Ô, Fê, deixa eu te perguntar, aproveitando esse gancho que você falou, se um corretor tem um sistema de gestão, nem sei se isso está muito claro na lei, né? Mas se o corretor não tem um sistema de gestão, quando tiver uma fiscalização, o que o corretor vai ter que apresentar para provar que ele tem esse aceite aí? O documento é extenso? Como funciona? Ele vai ter que ter um banco de dados com a autorização expressa de cada cliente. A SUSEP já determina que o corretor de seguros guarde fisicamente as propostas que ele intermediou pelo prazo de 5 anos. Né? Então, assim, junto com esse documento, vai ter que ter lá um contratinho, um termo de consentimento de fornecimento desses dados. Eu não repeti a pergunta, né? Eu devia ter repetido a pergunta. O André me perguntou como que o corretor vai fazer se ele não tiver um programa de gestão na corretora dele. Então, se ele não tiver um programa de gestão, ele vai ter que ter um arquivo, vai ter que imprimir tudo, e junto com as propostas e apólices que ele comercializou, que ele intermediou, ele vai ter que ter um termo de autorização de fornecimento de dados. E vale explicar também, André, que não é só guardar os dados e coletar os dados. O descarte dos dados também é importante. A lei falou que descartar dados de pessoas aleatoriamente também pode ser passível de multa. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que descartou algum dado, a gente não sabe onde pôs, a gente só falou, joguei fora seus dados, mas não jogou fora com segurança, jogou num lixo de fácil acesso a outras pessoas. Então, até para jogar fora, até para descartar, vai ter que ter um procedimento correto
para que isso não vaze, para que isso não vá para outra destinação. A recomendação, então, é que o corretor se preocupe já com uma ferramenta de gestão para ele ter o controle maior disso, né? É legal ter uma ferramenta de gestão e aí que pega muito. Eu estava numa palestra agora no Sindicato dos Corretores de Seguros e o corretor falou: pô, mas a gente já tem gasto com abertura de empresa, a gente já tem gasto com contador, a gente já tem uma série de outros custos que a gente tem aqui na corretora e agora eu vou ter que pensar também num programa de gestão para fazer o meu compliance, para fazer o meu sistema de governança. Sim, vai ter, porque senão fica passível de tomar uma multa aí e ninguém gostaria, né? Até porque muitos seguros não cobrem essa multa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. A outra pergunta aqui que eu quero que você repita para a galera aí, que eu aqui, ó. Quando é permitido o tratamento de dados pessoais? Legal. Como é que a gente olha para essa lei dessa forma? Legal. Assim, existem exceções, né? Toda lei, ela cria as regras e ela cria algumas exceções, porque ela sabe que o mercado também precisa ser desenvolvido. Não adianta a gente falar, não. Ninguém mais fornece dados para ninguém, ninguém mais faz essa transferência, essa coleta de dados, e aí acaba o país, né? Não temos mais comércio, não temos mais nenhum tipo de negociação. A lei criou algumas exceções. E aí, eu já falo, o corretor de seguros não precisa se preocupar tanto, vamos colocar assim, como outras empresas. Por quê? O principal motivo que a lei autoriza você coletar e tratar esses dados se o cliente forneceu. Então, o cliente forneceu, está ciente e autorizou essa coleta e essa transferência de dados. Perfeito. Então, você pôs lá um quadradinho no seu sistema, o cliente entrou no site da sua corretora, colocou lá que autoriza a transferência dos seus dados pessoais. Ótimo. Já meio caminho andado. Outra regra que a lei estabeleceu que você pode coletar dados, tratar dados, numa função obrigatória. Então, por exemplo, um juiz faz uma requisição para uma pessoa fornecer o seu CPF e o seu endereço. Ok, é o poder público que está pedindo esse dado. Então, você não pode se negar. Então, vem um policial e fala, qual o seu endereço? Não, eu não vou falar, porque a lei de proteção de dados fala que eu não posso falar. Não, não é assim. Ele tem autoridade policial, é uma autoridade que tem que ser respeitada, então você tem que fornecer. Outras regras que dados podem ser transferidos e fornecidos. Pesquisa, censo, por exemplo. Então, a pesquisa pública de interesse da população. Alguém vai lá em casa e pergunta quantos anos eu tenho, qual a minha faixa de renda e tal. Então, é do poder público. Beleza, eu posso fornecer e esses dados vão ser tratados. Não tem problema nenhum. E, resumidamente, o que mais importa para o corretor de seguros? Para destinação contratual. Isso significa que o corretor de seguros só consegue praticar a profissão de corretor de seguros se ele coletar os dados e transferir para a seguradora. Assim, ele não pode ser proibido de transferir os dados. Porque ele vai falar, bom, beleza, eu tenho um monte de dados aqui que eu tenho que as pessoas me falam. Aí eu não posso transferir para ninguém. Então não tem cotação. Não dá. Então, para o livre exercício da profissão, ele pode. Desde que seja explicado para o segurado, isso é muito importante, seja explicado para o segurado que aqueles dados têm um fim específico de contratação de seguros. Então, eu não posso sair coletando dado e vendendo para outros tipos de empresa. Então, cliente, eu estou coletando os seus dados aqui, o senhor me autoriza a transferir esses dados para as seguradoras para contratarmos um seguro, para cotarmos um seguro? Sim, autorizo. Ótimo. Aí ele pode coletar os dados e transferir para as seguradoras que ele tiver o seu cadastro e tal para fazer a cotação. Então, assim, esses são os exemplos melhores que dá para a gente ter uma ideia. Assim como advogado. Advogado também. Vem um cliente aqui, me conta todo o problema dele, me dá o RG, CPF, endereço,
E eu tenho que levar isso para o Poder Judiciário, eu tenho que levar isso para o juiz. Então, para eu ter o livre exercício da minha profissão, eu preciso transferir esses dados. Isso pode, a lei permite. Por esse fim específico, tá? Ô, Fê, e como você fala fim específico, até pegando um gancho aqui, acho que aí perguntou aqui sobre saúde. Quando a gente fala de seguradora e operadora, é a mesma coisa ou isso É a mesma coisa. na lei? Então, o André acabou de perguntar se operadora e seguradora que tem acesso às nossas informações super pessoais, né? Se a gente fuma, se a gente bebe, se a gente tem uma doença anterior. Essas são informações, aliás, a lei até trata desse tipo de informação mais especificamente. Ela fala que esses são dados sensíveis das pessoas. O que são dados sensíveis? Dados sensíveis são religião, orientação sexual, respeito à saúde, tipo sanguíneo, todos os aspectos mais intrínsecos das pessoas. Então, e a gente tem que fornecer isso. A gente vai num hospital, a gente tem que falar a nossa religião, porque tem religião que não permite transfusão de sangue, tem religião que já permite. Quando a gente vai doar sangue, eles perguntam a nossa orientação sexual, se é heterossexual, se é homossexual, até por uma questão de análise de risco. Ou seja, essas informações de caráter sensível, como previsto na lei, essa nomenclatura, elas têm que ter um cuidado muito elevado para ser distribuído, para ser transferido. Operadoras de saúde, seguradoras, por exemplo, Amil, Unimed, Sul América, Bradesco, elas têm que dar essa informação, assim como o corretor, tem que informar para o segurado ou para o futuro beneficiário do plano que aquela coleta daqueles dados servirão única e exclusivamente para fins de cotação de plano ou seguro-saúde. Então, o peso é igual. Peso é igual, só que com essas informações mais específicas tem que ser bem restrito. Tem que ser bem restrito. Então, o corretor que trabalha com saúde deve tomar um certo cuidado a mais com essas informações, porque isso sim pode gerar um problema grande. E mais, se o cliente quiser ligar no corretor de seguros e falar: eu não quero mais que você utilize meus dados, na hora o corretor de seguros tem que se desfazer desses dados. Não pode usar mais, não pode renovar, não pode fazer mais nada. Isso é muito importante. Ô, Fê, e esse desfazer, já tem alguma coisa mais concreta de como desfazer dos dados? Tem que dar aquele delete com shift para nunca mais aparecer, sabe aquela coisa? Tá. Não é para guardar e colocar numa gavetinha ali que o seu funcionário possa vir e ter acesso. Não é. Se deixou assim, pode ser penalizado depois. Recentemente, uma corretora de seguros me ligou e falou o seguinte: eu tive uma ex-prestadora que trabalhou para mim durante 12 anos. E agora ela saiu da minha corretora e está montando a corretora dela. Ela pegou toda a minha base de dados dos meus clientes e começou a ligar para eles. Primeiro, isso pode ser desenvolvido um processo penal. Outro, um processo civil. E, por fim, ela pode ser denunciada na SUSEP. E quando entrar em vigor essa lei, ela não vai poder mais utilizar esses dados, porque não foi para ela que forneceram. Forneceram para a corretora e não para a funcionária. Ambos aí podem ser penalizados. Tanto quem usou, como quem não guardou corretamente. Quem deixou vazar os dados. Meu Deus. E a multa? Quanto vai doer no bolso? Aí o bicho vai pegar. Primeiro, a primeira... Repete a pergunta que eu fiz. Desculpa. Vamos lá. A penalidade, né? Quais são as punições que a lei prevê? Primeiro, assim como a maioria das leis, ela prevê a primeira penalidade, uma advertência. Uma advertênciazinha, uma coisa, não faça mais. Beleza. Reiterou, alguém denunciou, fez alguma coisa errada, o valor da multa que pode ser aplicado pode variar de 2% do faturamento da empresa
a 50 milhões de reais. Por ato. Por ato? Por ato. Então, assim, vazou um mês os dados dos clientes. Outro mês vazou de novo. Prepara o bolso, galera, porque o bicho vai pegar. O valor máximo da multa aí é 50 milhões de reais. Acho que ninguém quer chegar nem em 10% disso, né? Espero eu. Tem produto que cobre isso aí? Tem algum RC aí, algum produto que cobre? Então, isso é a pergunta que não quer calar, né? Eu tenho participado de algumas reuniões lá no sindicato. Estão perguntando para mim direto, porque eu dou aula de seguro de responsabilidade civil profissional, né? O pessoal pergunta, existe algum seguro que cubra essa multa? Então, temos o esboço já de alguns produtos comercializados por algumas seguradoras de ponta, que já cobrem as punições da LGPD. Então, temos aí seguro de cyber risks. O seguro cyber, ele tem algumas seguradoras que colocam, sim, algumas previsões de cobertura para falha na proteção de dados. Isso é bem legal. Eu sugeriria que o corretor de seguros contratasse esse seguro, porque, pô, a gente viu o valor da multa, né? Não dá para brincar. E alguns seguros de RC profissional estão pretendendo aumentar para cobrir esse tipo de atividade. Então, assim, hoje eu procuraria as seguradoras de ponta no Cyber Risks. O Cyber já tem algumas que dão essa garantia, mas não são todas, não. Tem que ficar esperto. Pode quebrar uma corretora, né? Dependendo da situação, pode quebrar. Poxa, dependendo, 1 milhãozinho aí já quebra muita corretora que eu conheço. Então, assim, é pesado. Ô, Fê, que sugestão que você dá, super dica, se você pudesse dar uma super dica, eu ouvi uma super dica, para o corretor evitar que ele tenha problema com isso. Legal. Sobre dicas, a gente sempre é bem cauteloso aqui no escritório, né? Então, primeiro, tem que entender que até os dados dos seus funcionários são dados pessoais que foram fornecidos a você. Então, você não vai poder sair divulgando dados de funcionários, você tem que proteger os dados dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus credores. Então, assim, a primeira regra que eu dou, dica, né? A primeira dica que eu dou é atenção com os dados dos clientes e de funcionários. Sempre que possível, informe seu cliente. Informe em que sentido? Cliente, segurado, eu estou coletando seus dados e eu gostaria que o senhor me autorizasse expressamente a encaminhar esses dados e a armazenar, não pode esquecer desse termo, a coletar e armazenar os seus dados. Se o cliente der um ok, ótimo, já é uma boa tramitação aí da sua carteira, certo? Acho bem legal requerer isso formalmente. Então, ou manda por um WhatsApp, ou manda um e-mail, ou mesmo uma ligação gravada. Precisa ter, porque se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados perguntar como você mantém esses dados aqui e por quê, você tem que falar, eu trabalho com coleta de dados e eu tenho autorização para armazená-los. Beleza? Isso tem que ficar muito claro. Segundo, as básicas. Informar o cliente que você é um corretor de seguros, que você não é a seguradora, que você vai passar esses dados para a seguradora. Tem muito cliente meu, de tanto eu insistir, começou a gravar as ligações. E nessas ligações, ele já fala, olha, eu estou coletando seus dados para contatar o seguro para você, para fazer cotações. Você me autoriza? Autorizo. Ótimo, perfeito. Então, tem que ter provas de que você solicitou e de que foi autorizado. Ok? Segundo, contratar um seguro de responsabilidade civil, né? O seguro de responsabilidade civil é aquele que te permite dormir tranquilamente à noite. Então, assim, se você errar, deixou vazar, deixou escapar,
Pelo amor de Deus, tenha uma cobertura de seguros para isso. Outra, se possível, investir numa gestão de negócio, num programa de gestão. Então, esse eu sei que às vezes é um pouco mais caro, que a galera fica um pouco mais reticente, mas acho bem interessante, porque ali você tem um arquivo, às vezes, na nuvem, isso é protegido, você consegue descartar sem maiores prejuízos para o seu cliente. Então, assim, acho legal um programa de gestão. Hoje em dia já tem um monte de programas de gestão. Outra coisa, fazer um plano de como agir em caso de prejuízo total. Ou seja, um hacker entrou na minha corretora e espalhou os dados da minha empresa. O que eu vou fazer a partir daqui? Então é legal você comprovar que você tem um programa anti-hacker, um programa antivírus. Isso tudo para quê? Para amenizar uma punição que possa vir a acontecer depois. Então, assim, a organização ter que ter uma transparência. A palavra da lei é: seja transparente com o seu cliente. Informe o porquê e peça autorização de coletar esses dados. Essas são as principais dicas que eu poderia dar para um corretor de seguros, que hoje pode ficar tranquilo porque ele trabalha coletando e transferindo dados, mas que tem que ser específico. Não pode transferir dados aleatoriamente nem vender dados da sua carteira. Cara, é tão legal você trazer isso. Né? Eu peguei uma pesquisa, eu coloquei aqui, ó, 84% das empresas brasileiras não estão preparadas para a LGPD. É muito alto ainda o número de empresas que não estão preparadas, né? Muito alto, quase ninguém está dando valor para essa lei. A galera está falando, essa lei não vai pegar. Já pegou, galera, já pegou. A gente tem clientes aqui no escritório que nos procuram para simplesmente explicar para eles o passo a passo o que eles têm que fazer. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Então, assim, a galera está se movimentando. Então, o corretor que deixar para depois vai ter o concorrente que vai denunciá-lo. Então, eu sempre falo isso. Infelizmente, a classe do corretor de seguros é aquela que liga para denunciar o colega. Entendeu? Então, assim, tem que ficar esperto, tem que ficar de olho. O ideal é que você tenha um plano de negócios aí, prevendo como você vai coletar, armazenar, descartar esses dados. Pô, Fê, que bacana, que aula, né? Que aula. É maravilhoso. Eu com esse público, né? Muitos foram nossos alunos e tal, e estão interessados. Eu recebi aí mensagem da Janaína, recebi um monte de gente que foi nossos alunos que falaram, muito me interessa isso, porque eu tenho dados, principalmente quem trabalha com saúde, né? E automóvel, vida, né? Você que é um mestre em vida. Poxa, quantas informações ultra importantes você não pega para fazer um seguro de vida? Até saber se uma pessoa já teve uma doença grave no passado. Pô, você quer algo mais pessoal do que isso? Então, assim, verdade. Se não coletar e não deixar isso guardadinho de maneira muito protegida, brother, isso vai ser um problemão. Isso vai ser um problemão. Então, assim, eu gosto de ajudar nessa fase, que a galera principalmente está começando, já começa certinho, entendeu? Sim. E assim, muito importante suas dicas, e até para a gente finalizar, fala assim, se alguém quiser saber mais, se quiser uma orientação mais profissional, como é que procura, como é que o escritório pode ajudar nesse ponto, e deixa uma mensagem final para a galera depois. Legal. Primeiro, obrigado, André, por esse convite. É um prazerzaço. Gostei. Passou super rápido, Passou rápido, né? 40 minutos. Passou super rápido. Acho que, primeiro, você é um cara que realmente deveria investir nessa pegada aí digital, porque eu acho que você tem todo o perfil, todo o estilo já está mandando muito bem. Agradeço pelo convite. Agradeço aí a participação do pessoal. Eu vi aí que chegou umas 30 pessoas aí vendo. Achei top, adorei. Acho que se eu pudesse hoje dar uma dica final, assim, sempre seja transparente e tenha boa fé com seu cliente, que você vai conseguir um destaque
na sua atividade profissional. Isso parece besteira, parece proselitismo e só ficar falando, mas não é. Infelizmente, eu, como da comissão jurídica do sindicato, eu vejo muito corretor fazendo muita coisa errada, fazendo barbaridades aí com clientes. Então, assim, trabalha direito que o negócio vai para frente. Contem conosco, o meu escritório é especialista nessa área. Todo mundo sabe, meu escritório chama Galesco Advogados, é o meu sobrenome. Estamos aqui, estou no Instagram, estou no Face, todo mundo tem meu e-mail, que é felipe@galesco.com.br. Dúvidas, me procura que eu não cobro, fica tranquilo, principalmente quem for do mercado de seguros, eu estou à disposição. No que precisarem, estamos junto. Além disso, temos a Winseg, onde eu e você e o Debrando somos sócios, ajudando corretores de seguros, principalmente a galera que está começando, que está precisando de ajuda para deslanchar e também para se firmar nesse mercado. Então, galera, contem com a gente, contem com o André, contem comigo, contem com todos nós e bons negócios. É isso que eu sempre desejo a vocês. Um abraço, meu amigo. Obrigado, viu, Fê? Gratidão, viu, cara? Obrigado pela aula e pela amizade. Principalmente pela amizade. Obrigado aí, viu? Sempre. Um abração, hein? Você tá me devendo um Valeu, Fê. hein? Verdade. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Tchau, André. Valeu, Fê. Tchau. Pessoal, estão aqui comigo ainda? Tem gente aí? Acho que agora vocês estão me ouvindo bem, né? Tem gente comigo? Se tiver, dá um joinha aí, só para eu saber se tem gente. Então, né? Legal. Acho que agora vocês estão me ouvindo bem. Eu fui fazendo as perguntas, o áudio aqui tava ruim, mas a gente, quem quer dá um jeito, né? Eu fui fazendo as perguntas e o Fê foi repetindo lá e foi respondendo. Pô, pra mim foi uma aula, né? Acho que cara fantástico, além de amizade, é um baita advogado, é o advogado dos corretores de seguros, isso é importante destacar. É um cara que decidiu defender a categoria, né? Tem muitos advogados aí que estão defendendo as seguradoras, e o Fê, com muita coragem, com muita determinação, se posicionou aí a defender os corretores de seguros. Então, acho que isso é muito legal a gente trazer, a gente reforçar. Fê, obrigado. Você deve estar ouvindo aí de novo, acho que agora tá legal o áudio. Muito obrigado, gratidão aí. Obrigado por tudo, viu? Gostaram, pessoal? Foi relevante o assunto? Foi bacana? Eu não sei se deu para responder todas as perguntas. Quem tiver mais dúvidas, me manda no direct, que eu vou fazer o possível aqui para responder. Óbvio que eu vou ter que pedir ajuda para o meu querido advogado, mas se vocês tiverem perguntas, me manda no direct, porque vai ser mais fácil da gente responder. Beleza? Ó o Ildinho aí, ó. Meu outro sócio. Ó o Renatão. Marina, olha a galera aí, ó. A Rê. Pô, show de bola, gente. Obrigado aí, viu? Olha só, e eu acho que vocês já devem ter visto. Pode mandar lá, Isis. Manda no direct que a gente vai responder, tá? Só para reforçar, semana que vem vai ter meu workshop sobre corretor produtivo, hein, gente? Vou falar de organização, produtividade, falar de prospecção. Serão 3 dias, 17, 19 e 21 da semana que vem. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque é de graça, é online, mas para participar tem que se inscrever. O link está na minha bio aqui do Instagram, então dê uma olhada lá, não deixe de participar. Vou entregar mais conteúdo para vocês, mas eu estou pensando em fazer mais uma live antes. Eu montei já um material aqui que estão me pedindo já há um tempo. Deixa eu ver se faz sentido para vocês. Se fizer, eu já vou marcar a próxima live. Cross-selling. Venda cruzada. É legal? Se for legal, manda coraçõezinhos aí. Deixa eu ver se é um tema que vocês querem. Senão eu vou fazer num outro formato. Que não seja através de uma live. Cross-selling, venda cruzada. É um tema importante para vocês? Vocês querem saber? Algumas técnicas, algumas dicas de como fazer isso de maneira simples. Que aqui a ideia é trazer coisa simples. Faz sentido ou não? Vamos ver aí. Beleza. Eu acho que sim, né? A maioria está colocando que
Um coração quer dizer um sim. Muito bom. Legal. Então eu tô com o material já quase pronto aí. Eu dei uma compilada aí em tudo que eu já fiz na minha carreira e vou entregar para vocês, tá? Então, beleza, gente. Obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês aí numa quinta-feira, dia de TBT. E vocês ficaram aí firmes e fortes. Vocês são maravilhosos. Obrigado, viu? Mais uma vez o Café com Resende foi um sucesso. Um grande beijo, um forte abraço e eu vejo vocês na próxima live, tá bom? Beijo. Valeu, gente. Bom descanso e boa sexta-feira. Valeu.